Bom dia, mais uma aula. Dessa vez nós vamos ver os tempos verbais na narrativa. O que você precisa saber em relação a isso é que quando você for construir a sua narrativa, a sua história, ela precisa ter os verbos no pretérito, ou então todos eles no presente. O tempo, ele precisa ser estruturado de uma tal maneira que, se você colocou os verbos na primeira pessoa, durante toda a sua história, eles devem aparecer na primeira pessoa. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história em que eu sou o personagem narrador, todos os verbos precisam estar na primeira pessoa do singular. Um exemplo: vinha eu andando pela rua quando de repente avistei o ônibus que eu teria que apanhar. Nesse momento, minhas pernas tremeram. Afinal, era a última vez que eu veria a minha cidade de tão próximo assim. Reparem que nesse exemplo, os verbos todos aparecem na primeira pessoa do singular. Isso é muito importante porque um dos principais erros da narrativa é o estudante trocar esses verbos de primeira para terceira pessoa. Então não cometa essa falha. Outra questão em relação ao uso dos verbos, não só usá-los na primeira ou na terceira pessoa, é que durante toda a narrativa, preferencialmente, você deve colocar esses verbos no pretérito, ou perfeito ou imperfeito. Lembrando aqui que o pretérito perfeito é aquele tempo que você coloca os verbos num passado de uma ação acabada. Então, falou, partiu, cometeu, todos esses verbos estão no pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito, ele geralmente é usado para ações inacabadas, ou ações que eram costume se fazer no passado. Um exemplo: todos os domingos ele cantava no coral da igreja. Nós temos então aí um verbo no pretérito imperfeito representando uma ação contínua. Cantava não significa que ele deixou de cantar. Então, quando você for construir a sua narrativa, observe para que você não mude o tempo verbal. Muitas vezes o aluno começa a história narrando no presente. Por exemplo, eu chego em casa, eu abro a porta e eu vi que Madalena não estava no quarto. Reparem aí que há um erro grave, porque você começou com os verbos no presente. Logo em seguida, no terceiro exemplo, você coloca o verbo no pretérito. Isso não pode acontecer numa narrativa. Se você iniciar a história no pretérito, deve terminá-la no pretérito. O pretérito, ele é o tempo mais adequado porque você narra ações no passado, ações que já aconteceram. Diferente do presente, que geralmente é utilizado para que você narre ações que estão acontecendo no momento da fala. Então não faça essa troca na narrativa. Coloque preferencialmente todos os verbos da sua história no pretérito. Lembrando que uma narrativa, ela é um texto geralmente de verbos de ação: fazer, pular, correr. Então, esses verbos eles vão predominar na sua narrativa. Não esqueça, faça as propostas do livro e elabore os exercícios, tanto os exercícios que eram para ser feitos na sala de aula, quanto os que eram para ser feitos em casa. Faça as narrativas, mude os tempos verbais, experimente contar uma história na primeira e depois contar essa mesma história na terceira pessoa. Também experimente fazer essa história colocando os verbos todos no presente e logo em seguida transferi-los todos para o pretérito. Ok? Então essa foi a nossa dica de hoje.